Olá pessoal, tudo bem com vocês? Todo mundo aí, espero que esteja da melhor forma possível, do melhor bem-estar possível para o início de mais uma aula do nosso EAD, do nosso sistema semipresencial da disciplina Recuperação Judicial e Falência da Faculdade Objetivo. Conforme eu prometi no vídeo anterior, nós agora estudaremos a defesa do falido. No vídeo anterior nós vimos para que serve a falência, quem pode requerer falência e quando, quais são as situações que ensejam um pedido de falência. Agora nós veremos o lado oposto, ou seja, e a pessoa que está sofrendo um pedido de falência, o que ela pode fazer? Aqui eu coloco para vocês, tá? Vou até dar uma chegadinha de lado aqui do quadro, para que vocês até copiem, né? Para que vocês coloquem no caderno quais os pontos que nós iremos trabalhar. Lembrando que tudo que nós vamos falar estarão nesses artigos aqui em cima, ó, do artigo 95 e o artigo 100. Uma característica interessante desses artigos da Lei de Falência e Recuperação Judicial é que vocês podem notar que eu não sigo a sequência numérica dos artigos. Essa lei, a 11.101, eu acho, por um lado, ela é muito bem escrita, fácil de entendimento, extremamente didática. Mas a organização de pensamento dela é um negócio lastimável. Porque você começa aqui, vai lá na frente, volta, vai de novo, vai mais para trás. Então, nesse ponto, essa lei ela é uma zona. Tá? Nesse ponto aí, o legislador mandou mal. Então, achei que ela ficou mal organizada. Mas a gente vai situando aí uma sequência de raciocínio para que vocês peguem, certo? Então, vamos lá então. Imagine então que um determinado credor seja em posse de um título ou vários credores em posse de títulos protestados com mais de 40 salários mínimos. Imagine alguém que ingressou com um pedido de execução contra o devedor empresário e esse devedor empresário na execução não pagou, não depositou, não nomeou bens a penhora. Ou imagine vocês um determinado empresário que está praticando atos de falência. Cabe um pedido de falência contra ele? Aparentemente sim. Ok, aí lá vai o sujeito, ingressa lá no Poder Judiciário, protocolo lá no juiz competente, uma ação pedindo a falência de alguém. E agora, o que é que o devedor pode fazer? Primeira coisa que vai acontecer no processo, claro, óbvio, é a citação. A citação ela está prevista no artigo, coloquem aí, artigo 98, artigo 98 da Lei 11.101/2005, e o devedor será citado para em 10 dias, isso aqui é importante, 10 dias, para que em 10 dias ele apresente sua contestação. Então, chegou lá a citação, você tem 10 dias para isso. Atenção, 10 dias. Professores, isso é prazo contado em dia corrido ou é prazo contado em dia útil? Olha aí a nossa querida lei. Aqui fala? Não fala. Tá, professor, mas aí, eu vou contar esse troço em dia corrido ou vou contar esse treco somente em dias úteis ou em dias corridos? Não existe uma resposta satisfatória para isso, pelo menos nos livros que eu pesquisei. Só que se a gente observar que há pouco tempo, entendimento dos tribunais superiores disseram que os prazos lá na lei 9.099/95, que é a lei do juizado especial, lá também os prazos eram previstos de forma genérica, sem dizer que é útil ou sem dizer que é corrido. Porque antes do novo CPC, aliás, os prazos eram em dias corridos, né? Contava sábado, domingo, feriado, dia santo, Natal, Ano Novo, por aí vai. Enfim, não parava o processo. Claro que no Natal e no Novo parava porque era recesso, aí tudo bem. Mas no restante do ano não parava não. Quando entrou o novo Código de Processo Civil, os prazos começaram a ser contados em dias úteis. Só que as outras leis
que tratavam de questões processuais não foram alteradas para dizer se era dia útil ou se era dia corrido. E aí, por exemplo, no juizado especial, existiam vários prazos que a lei do juizado não dizia se era dia útil ou se era dia corrido, e ficava aquela zona, porque o Código de Processo Civil, quando entrou em vigor, dizia, olha, a partir de agora os prazos são contados em dias úteis. Só que as outras leis, repito, elas não foram adaptadas ao novo Código de Processo Civil. Recentemente, talvez nem tão recente assim, tribunais superiores começaram a decidir que os prazos que estão na lei do juizado especial, eles vão ser contados em dias, agora não mais em dias corridos, mas em dias úteis, para manter uma sincronia com o Código de Processo Civil. Se eu trouxer o mesmo raciocínio para a Lei 11.101, que nada fala se é dia útil ou dia corrido, se a gente interpretá-la, se a gente imaginar que o artigo 98 fala de um prazo processual, a gente tem que interpretar esse prazo processual de acordo com o principal dispositivo processual brasileiro, que é o CPC, né? Então, se o CPC diz que o prazo deve ser contado em dias úteis, eu provavelmente posso interpretar que os prazos da lei de falência e recuperação judicial também sejam contabilizados em dias úteis. Os prazos processuais, tá? Não os outros prazos, os prazos processuais. Então, se a gente fizer uma interpretação, levando em consideração que o artigo 98 da lei 11.101/05 é um prazo processual, e os prazos processuais no Brasil têm sido interpretados de acordo com a nova ideia do CPC, onde os prazos são contados em dias úteis, não em dias corridos, eu posso afirmar a vocês, tá, que esses dias aqui, eles seriam dias úteis, tá? Repito, não achei na doutrina uma resposta satisfatória para me dizer se esses prazos são dias úteis ou se são prazos contados em dias corridos, tá? Então aqui, na verdade, é o professor de recuperação judicial e falência, né, que não é ninguém nesse mundo do direito, brincando de doutrinador, tá? Então a tese que eu adoto é essa, ou seja, o Código de Processo Civil fala que é dias úteis. As demais leis de cunho processual que nada dizem devem seguir a mesma ideia do CPC. Isso é o que basicamente decidiu alguns tribunais superiores, tá? Então, 10 dias a partir da citação, úteis, vou considerar aqui dias úteis, o devedor vai ter que apresentar sua contestação. Ok, em 10 dias ele tem que chegar no juiz e falar, doutor, está aqui minha contestação. Tudo bem, mas ele pode alegar o que nessa contestação? O artigo 96... ele é tão bonzinho que ele fala assim, olha, quando alguém ingressar com um pedido de falência, você pode alegar essas matérias aqui em sua defesa. Olha só para você ver, tanto que o legislador foi camarada aqui. Ele até sugeriu, olha, se alguém entrar com pedido de falência, você pode alegar o que está no 96. Abram aí, por favor, o 96. Vamos correr lá para o 96. Né? O 96 vai nos dizer o seguinte... A falência requerida com base no artigo 94, inciso 1 do caput dessa lei, não será decretada se o requerido provar. O que é o pedido de falência baseado no 94.1? Tá? O que é o pedido de falência baseado no 94.1? O que é? Título executivo acima de 40 salários mínimos devidamente protestado. Então, o que o 96 fala é o seguinte: se alguém ingressar com um pedido de falência baseado nesse argumento aqui, ó, título executivo acima de 40 salários mínimos protestado, repito, está no 94.1, você pode alegar as matérias do 96. Então, o 96 ele guia o advogado na hora de fazer a defesa, dizendo assim, ó, se alguém entrar com pedido de falência baseado no 94.1, você alega as matérias de defesa do 96. E quais são as matérias de defesa do 96? Né? Se alguém ingressa com uma ação baseada no título executivo, você vai atacar quem? O título executivo, justamente. Então, o que eu posso alegar desse título executivo? Segundo o 96, 1, que ele é falso. 2, que ele já prescreveu.
3, que há uma nulidade na obrigação que gerou o título ou uma nulidade do próprio título. 4, já houve o pagamento da dívida. 5, qualquer fato que de alguma forma extinguiu ou suspendeu a obrigação que está materializada naquele título. Que não houve protesto, a hipótese 6, tá? Então, olha só que interessante. Quando o pedido de falência for baseado em um título executivo, esse valor e com essa situação aqui, você pode alegar que ele é falso, que ele já prescreveu, que ele é nulo, que já foi pago. Você pode alegar essa série de situações aí, tá? Em sua defesa, tá? Agora, uma coisa bacana que o 96 traz, vocês vão observar, é o último inciso aqui, ó, o inciso 8. Olha só que interessante. Diz ele aqui: cessação das atividades empresariais mais de 2 anos antes do pedido de falência, comprovado por documento hábil do Registro Público de Empresas, o qual não prevalecerá como prova de exercício posterior ao ato registrado. Ou seja, para eu requerer a falência de alguém, com base no 94.1, essa atividade empresarial ela não pode estar encerrada há mais de 2 anos. Então, olha só que interessante. Imagina a seguinte situação. Eu emito um título de equivalente a 50 salários mínimos para alguém. Não pago o título, ok? Eu vou e encerro minhas atividades empresariais no determinado dia. Essa pessoa que está com o meu título, de equivalente a 50 salários mínimos, ela vai ter que protestar esse título para pedir a minha falência. Só que não basta isso. Esse pedido de falência tem que ser feito em até 2 anos. Em até 2 anos. Se não for feito em até 2 anos, o pedido de falência não tem recurso, tá? Não tem recurso. Então, olha só que interessante. Então, não basta eu ter um título acima de 40 salários mínimos, não basta eu protestar. Eu tenho que ingressar com a ação em até 2 anos. Se eu entrar depois de 2 anos, eu também posso alegar em defesa a hipótese do inciso 8 do artigo 96, ok? Então, o 96 ele basicamente vai nos dizer como é que o devedor vai agir na situação onde é feito um pedido de falência com base no 94.1. Pessoal, e nas outras situações? E no caso do 94.2 e no caso do 94.3, o que dá para fazer com relação a isso aí? Aí vamos lá. Com base nas outras situações, existem algumas matérias em que eu posso pedir, ou que eu vou defender o meu cliente, ou que eu vou defender aquela pessoa que está sendo alvo de um pedido de falência. E eu enumerei aqui para vocês quais são as 3 alternativas que sobram para essa pessoa, tá? Então imaginem vocês que me foi apresentado um pedido de falência contra esse que vos fala aqui, né? Vamos lá. O que eu vou fazer? O que o empresário pode fazer para ele se livrar desse pedido de falência? Ele tem 3 alternativas. Ele só contesta, só realiza o depósito adesivo, requer recuperação judicial. Estranho isso aqui, né? Mas vamos entender, isso aqui é fácil, isso aqui é extremamente fácil. Vamos lá. Foi feito um pedido de recuperação judicial. Desculpem, tô doido. Eu com recuperação judicial na cabeça, né? Também a gente ficou assistindo aquele monte de vídeo com recuperação judicial, como é que troca da cabeça, né? Mas vamos mudar o chip aqui para falência. Alguém ingressa com pedido de falência em meu desfavor. A alternativa mais óbvia será eu contestar aquele pedido. Se alguém ingressa com uma ação através da petição inicial contra o requerido responde com uma contestação. Então vejam bem, alguém requer a minha falência. O que eu posso fazer? Só contestar. Eu vou lá e digo, olha, o seu título é falso, o seu título é nulo, o seu título já prescreveu, esse título eu já paguei. Então o sujeito só contesta, ele só rebate os argumentos da inicial, certo? Ele pode fazer, olha só o que eu coloquei aqui, só contestar, certo?
É a melhor forma de você proceder num pedido de falência você só contestar? Eu diria que não. Eu diria que não. Talvez só contestar não é a melhor alternativa, a não ser que você tenha pouco juízo, ou a não ser que você tenha extrema certeza que o seu argumento vai colar. Agora eu explico por quê. Se você só contestar, você tem que ter muita certeza que a sua matéria de defesa ela vai passar pelo juiz. E aí vem um grande problema. Você garante que o juiz vai acertar o seu argumento? Então, só contestar, ele é um negócio meio perigoso. Ele é algo perigoso. E eu explico por que agora, ok? Então, eu posso só contestar? Posso. Só que reza para o juiz aceitar o meu argumento. Porque se o juiz não aceitar o meu argumento, não aceitar os termos da minha contestação, o que vai acontecer se ela furar? Vai ser decretada a minha falência. Certo? Alguém entrou com a petição inicial, eu contestei, o juiz entende que a minha contestação não tem fundamento ou não é aceita. Prevalece o quê? A petição inicial. O que a petição inicial quer? A minha falência. Portanto, se há um pedido de falência e a minha contestação não é aceita, o que vai acontecer se só a minha contestação não der certo? Vai à falência. Certo? Então, o que eu posso fazer, então, além da contestação? Tem alguma coisa, então, menos perigosa, menos vida louca que só contestar? Tem. Você fazer isso aqui, ó, o chamado depósito elisivo. O que é o depósito elisivo? Elisivo vem de elidir, vem de impedir. Então, voltaremos àquele exemplo inicial. Lembra que eu e o João, empresário, emiti um título no valor de 50 salários mínimos. Eu não paguei esse título. Esse título foi levado a protesto. Eu fui notificado pelo cartório e não paguei. O protesto se efetivou. O que o meu credor fez? Pegou a certidão de protesto, mais o título e pediu minha falência. O que eu posso fazer nesse caso? Eu posso fazer o chamado depósito elisivo. O que é isso? Eu pego, assim que eu recebo a citação, eu chego e falo assim, tudo bem, doutor, eu realmente devo esse valor aí, que esse cara está me cobrando, e eu estou aqui pagando com juro, estou aqui pagando com correção, estou pagando os honorários do advogado, estou pagando aqui tudo bonitinho, as custas processuais, está aqui, tudo bonitinho, olha que beleza. Eu deposito tudo que eu estou devendo pro cara, tudo que eu estou devendo pro cara. Isso aqui é o chamado depósito elisivo, ou seja, aquele título que está fundamentando o pedido de falência, eu estou pagando em juízo. Falo, doutor, tá aqui o dinheiro, olha que beleza. E vou lá e deposito em juízo. Quando eu depositar em juízo, o juiz, vai observar as regras do artigo 98, parágrafo único, que inclusive onde está previsto o depósito elisivo. Acompanhem comigo aqui quais são as regras do depósito elisivo. 98, parágrafo único. Lerei aqui e vocês me acompanhem aí do outro lado. Nos pedidos baseados nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 94 dessa lei, o devedor poderá, no prazo da contestação, qual é o prazo? 10 dias, depositar o valor correspondente ao total do crédito, que nós chamamos de depósito elisivo, acrescido de correção monetária, juros e honorário advocatício, hipótese que, prestem atenção no que eu vou dizer agora, se você quiser até grifar o seu vadimeco aí, pode, não será decretada, a falência não será decretada, e caso julgado procedente o pedido de falência, o juiz ordenará o levantamento do valor pelo autor. O professor Manuel Justino, que é o doutrinador que eu sigo, que eu considero mais brilhante nessa área, apesar de gostar muito do Fábio Lobo, o Fábio Lobo também é o cara, mas o doutor Manuel Justino, ele diz o seguinte, olha, se eu vier depositar o que eu estou devendo, isso aqui significa que o pedido de falência que o processo de falência está encerrado. Por quê? O que o cara quer? Por que o cara pediu a minha falência? Porque ele não estava conseguindo receber. Se ele pede a minha falência e eu vou lá e deposito o valor, deposito tudo, por que vai continuar o pedido de falência? Qual é a lógica disso?
Se eu vou lá e deposito o que eu estou devendo, se eu pago para o juiz o que eu estou devendo, não se fala mais em débito perante um determinado credor. Acabou, não existe mais um crédito perante o credor. Acabou, já era, não tem mais isso. Tá? Então, se eu só realizar o depósito elisivo, segundo o professor Manuel Justino, acabou a falência, não tem mais. Não tem mais. Né? Por que acontece? Pagando o que eu devo, acabou, não se fala mais em falência. Professor, só fazer o depósito elisivo é uma medida interessante? Eu também considero a medida meio perigosa, apesar de ser menos perigosa que essa. Por quê? O ideal, talvez, fosse você contestar, vou até pegar isso aqui, vou até circular isso aqui, seria você contestar e você fazer o depósito elisivo. Aí se torna um pouco mais seguro. Por quê? Funciona assim. Se eu só fizer o depósito elisivo, segundo o professor Manuel Justino, só fazer o depósito elisivo já, em tese, acaba com a falência. Né? Então, eu não contesto e só faço depósito elisivo. Segundo o professor Manuel Justino, acabou o processo, certo? O valor será levantado pelo credor e aí, tchau, processo. Agora, a grande questão é, o ideal, o manual do advogado prevenido, sou eu contestar e fazer o depósito elisivo. Por quê? Se eu contesto e faço o depósito em juízo, o que o juiz vai fazer? O juiz primeiro analisa a minha contestação. Se a minha contestação der certo, se o juiz julgar que a minha contestação prova que não há razões para pedir de falência, o que o juiz faz depois? Me devolve o dinheiro. Se a minha contestação não passa, o juiz não aceita os meus argumentos, o que o juiz vai fazer? Levanta o depósito elisivo e fala, não aceito sua contestação, porém, como você pagou o que você devia, né? Como você pagou o que você devia, como você depositou em juízo o que você devia, eu encerro o processo e o dinheiro vai para o autor. Então, talvez seja a medida mais sensata, inclusive, né? Eu até conto uma experiência aqui que eu tive, não um caso real, mas quando eu fui realizar o meu exame de ordem, né, quando eu fui fazer a prova pelo CESP, naquela época era o CESP quem fazia o exame de ordem, eu escolhi na segunda fase fazer direito empresarial, né? Naquela época era uma prova bem acessível. E eu, na segunda fase, me deparo, né, com a minha peça, justamente eu, na época como advogado, né, eu fazendo a minha peça, era uma contestação, um pedido de falência. E aí, era um pedido de falência baseado em um título com menos de 40 salários mínimos e que não estava protestado. Então, no mundo real, título abaixo de 40 salários mínimos, não protestado, provavelmente só uma contestação resolveria, porque eu fiz uma defesa baseada no artigo 96, ou seja, alegando que não houve protesto, que o título não tinha um mínimo, então só minha contestação provavelmente bastaria. E eu só fiz a contestação, nem toquei no tal do depósito elisivo. O dia que saiu o resultado lá, saiu aprovado, beleza. E aí eu peguei o espelho de correção. E lá no espelho de correção dizia o seguinte, que além de contestar, apesar de ter argumentos extremamente fortes para contestar, eu, por precaução, eu deveria ter feito o depósito elisivo. Ainda que o meu argumento fosse muito forte, eu deveria fazer o depósito elisivo, porque é mais seguro. Porque se a minha contestação fura, o meu depósito elisivo garante a não decretação da minha falência. Tá? Então, a OAB, lá no meu exame de ordem, exigiu que eu contestasse e fizesse e colocasse lá, durante a peça, que eu estava fazendo depósito elisivo. Né? Só que eu só contestei. E o simples fato de não falar sobre depósito elisivo, isso me custou um ponto, tá, da minha peça. Minha peça até que não ficou ruim não, ficou até mais ou menos. Mas eu não tirei nota máxima na peça na época, porque fui penalizado em um ponto, só pelo simples fato de não falar em depósito elisivo. Ou seja, isso me ensinou o quê? O manual do advogado diz que não só conteste e faça o depósito elisivo.
fazer só um ou só outro não é o recomendável, tá? Não é o recomendável. Agora, há uma situação ainda mais interessante com relação à sua defesa. Vejam bem que eu coloquei aqui. Quais são as alternativas que você tem? Só contesta. Perigosa. Só realiza o depósito adesivo. Sei não. Agora eu explico por que só realizar o depósito adesivo pode dar problema. Aliás, eu vou até falar agora. Não vou deixar para depois, eu vou falar agora. Imaginem vocês que um pedido de falência seja baseado em ato falimentar. Exemplo. Vamos imaginar que eu esteja dissolvendo o meu patrimônio. Eu sou empresário, estou pegando meu estabelecimento, passando para os outros, vendendo para os outros, e aquilo configura-se como ato falimentar, como ato de falência, melhor dizendo. Alguém percebe que eu estou alienando o meu estabelecimento e pede a minha falência. Eu vou lá e faço o depósito adesivo. Só deposito eu faço depósito adesivo. Ok? Eu até posso ter satisfeito o meu credor, mas eu ataquei o pedido principal, que é praticar um ato de falência? Provavelmente não. A boa parte da doutrina entende que o depósito adesivo não afasta o chamado ato de falência. Então, o que pode acontecer aqui? Eu fazer o depósito adesivo, mas ser condenado ou ter a minha falência decretada. Por quê? Porque eu pratiquei um ato falimentar. Não é porque eu paguei um credor, não é porque eu satisfiz aquele credor, que o meu ato de falência foi afastado. Vamos lembrar, o ato de falência são aqueles atos em que eu dou ideia, em que eu estou como se eu estivesse me preparando, né? Eu estou dissolvendo patrimônio, estou escondendo patrimônio para dar um calote futuro, né? Se um credor verifica essa situação e pede minha falência por conta disso, mesmo eu pagando esse credor através do depósito adesivo, mas e os atos que eu fiz? Os atos que dão indício em que eu vou futuramente dar um grande calote e na falência, às vezes, muitos dos meus credores não vão receber. Então é só perigoso você fazer somente o depósito adesivo, porque eu posso até satisfazer os débitos ou o crédito que alguém está me cobrando. O problema é, se eu não ataco o mérito da questão, o juiz simplesmente pode aceitar o depósito adesivo, mas me condenar, tá? Então, o manual do bom advogado, repito, você contesta, mas depósito adesivo, certo? Última hipótese, essa me parece bem interessante. De repente, eu posso não contestar, não fazer o depósito adesivo. Eu posso pedir a minha recuperação judicial. Isso aqui, vamos relembrar, sei lá, quando você estava lá em processo civil, esse instituto aqui, ó, a chamada reconvenção. O que é a reconvenção? A ingressa com ação contra B. O que o B faz? Responde com uma outra ação contra A. É a famosa reconvenção. O que é isso aqui? Como é que isso aqui funciona na recuperação judicial? A pede a falência do empresário ou da sociedade empresarial B. O que o B pode fazer? Simplesmente mover ou entrar com um pedido de recuperação judicial em favor do credor A. Isso é possível? Sim, senhor. Sim, senhora. É possível, sim. Quando eu for citado, eu tenho 10 dias para contestar, realizar o depósito adesivo e requerer recuperação judicial. Olha só que interessante. No meu prazo de defesa, eu posso chegar no juiz e falar o seguinte: doutor, eu não vou fazer o depósito adesivo, eu não vou contestar, eu vou pedir recuperação judicial. Olha só que interessante. Eu posso pedir recuperação judicial? Posso, tá? Porque às vezes, aquele crédito que está me sendo cobrado deriva de uma crise financeira e não uma crise econômica irreversível. Às vezes eu deixei de pagar alguns títulos porque eu estou em dificuldade financeira, e aí os meus credores, de forma impaciente, foram lá e já pediram a minha falência. Eu digo: não, calmem, fiquem calmos. Eu estou apenas em crise financeira, eu não estou em crise econômica irreversível. E aí, em resposta ao pedido deles de falência,
eu vou para o contra-ataque e apresento um pedido de recuperação judicial. E esse pedido de recuperação judicial que eu faço aqui, vocês podem olhar na lei aí, isso está no artigo 95, tá? Artigo 95, vamos ver se eu não falei bobagem aqui. Artigo 95, olha só o que diz. Dentro do prazo de contestação, o devedor poderá pleitear a sua recuperação judicial, né? Esse pedido de recuperação judicial, o que eu vou fazer, em forma de reconvenção, se aí é bom esclarecer, eu tenho que preencher todos os requisitos do artigo 51 da Lei 11.101. O que falam esses requisitos? Falam dos requisitos da petição inicial na recuperação judicial. Então lembra lá atrás, aqueles requisitos que eu tinha que preencher na recuperação judicial? Pois é, aqui eu também vou ter que preencher, tá? Aqui também eu vou ter que preencher. Então, o sujeito entra com a petição inicial de falência contra B, o B faz uma petição inicial em forma de reconvenção contra o A, dizendo: estou requerendo recuperação judicial. Aí vocês podem perguntar assim: não, pessoal, esse negócio é muito doido, hein? Pô, o cara entra com pedido de falência, o devedor lá, o empresário, responde com pedido de recuperação judicial. Aí o juiz vai se deparar com uma situação bem interessante. Ele vai ter na mesa dele um pedido de falência e ele vai ter na mesa dele um pedido de recuperação judicial. Os credores pediram a falência do devedor, o devedor respondeu aos seus credores com pedido de recuperação judicial. Aí o juiz vai ter dois pedidos aqui na mão dele. E aí? O que o juiz faz nessa hora? O que o juiz faz nessa hora? Nesse momento, sabe o que o juiz faz? O juiz para a falência e toca a recuperação judicial. Por quê? Nós já estudamos isso. Dentro da recuperação judicial, o grande intuito da recuperação judicial é o quê? É a continuidade da atividade empresarial, certo? Porque se a empresa falir, é ruim para todo mundo. Ruim para os empregados que podem perder os seus empregos. É ruim para a economia local, porque há menos geração de imposto, há menos circulação de mercadorias, há menos circulação de valores. Então é ruim a empresa fechar, porque normalmente a falência significa o fechamento da empresa. Então, atendendo ao princípio da continuidade da atividade empresarial, o juiz amarra a falência, suspende a falência e toca a recuperação judicial. Então, quando o sujeito aqui responder com pedido de recuperação judicial, ele suspende a falência, toca a recuperação judicial. E aí o processo segue aquela mesma lógica que nós vimos no semestre passado. Ou no semestre passado, não, né? No bimestre passado. Ele ingressa com pedido de recuperação judicial. Se o juiz vê que o pedido de recuperação judicial está ok, ele dá o despacho de processamento, nomeia o administrador judicial, dá um prazo de 60 dias para esse aqui apresentar o plano. Esses aqui vão ter que habilitar na recuperação judicial e aí começa toda aquela celeuma que a gente já conhece lá do semestre passado, certo? Se por acaso esse pedido de recuperação judicial aqui, feita como reconvenção, não for aprovado pela Assembleia Geral de Credores, ou se foi recusado pela Assembleia e o juiz não supriu, ocorrer uma convolução, aí o que o juiz vai fazer? O juiz vai pegar naquela recuperação judicial, né, que não deu certo, vai reativar aquele pedido de falência que já tinha sido feito, tá? Eles vão virar um processo só, e aí toca a falência vai embora, tá? A falência vai continuar dessa vez aqui, certo? Então, é uma situação bem interessante essa daqui, certo? Então, em resumo, o que o sujeito que tem pedido de falência feito em seu desfavor pode fazer? Só contestar, só fazer o depósito adesivo, requerer recuperação judicial. Independentemente do que ele escolher, do caminho que ele for traçar em sua defesa, tudo terá que ser feito em 10 dias. Isso aqui é fundamental, né? E como dica para vocês, futuros operadores de direito, futuros advogados, lembre-se, se você for contestar, contesta e faça o depósito adesivo, tá? Se você for fazer uma recuperação judicial, se você for fazer uma reconvenção através de recuperação judicial, lembre-se, a sua petição inicial deverá seguir todos aqueles requisitos lá do artigo 51, tá? Da Lei de Recuperação Judicial e Falência. Ok? Então, pessoal, encerramos esse assunto por aqui, tá? Voltaremos a qualquer momento
com a nossa programação normal, com novas lições para vocês. Ok? Até a próxima!